todos, gostaria de cumprimentar a todos. Como já estamos na adiantada hora, serei breve aqui na saudação. Parabenizar a organização do evento, né? Parabenizar meus colegas de bancada, de mesa, o nosso palestrante falarei daqui a pouco, e dizer que da satisfação de estar aqui nesse evento que congrega o Brasil inteiro, todos os estados, e dizer que, para nossa satisfação, Santa Catarina, que é o estado vizinho, tem uma das maiores delegações aqui presentes hoje. Parabenizar, então, os colegas de Santa Catarina que estão aí. Estamos em 44 colegas, viemos em caravana. É com especial satisfação, né, que a gente apresenta o nosso colega Ezequiel Vettoretti, advogado criminalista, que palestrará nessa manhã, e terá como tema Advocacia Criminal, Imprensa e Sociedade. E advogado conhecido em todas as pragas desse país, atuamos juntos em Santa Catarina, inclusive num processo midiático. Então, por isso, a gente já sabe da competência, e passo já imediatamente a palavra para que possa proferir os seus ensinamentos. Obrigado. Excelentíssimo senhor presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, Abracrim, o doutor Elias Matarassade, na pessoa de quem saúdo todos os presidentes e membros dos comitês estaduais da nossa Abracrim. Doutor Elias, quero aqui, de público, fazer uma saudação muito especial, lembrando sempre daquela fala de Vitor Hugo, que diz que existem momentos da vida em que não importa a posição que está o corpo de um homem, a sua alma está de joelhos. E é de joelhos que me sinto diante dessa festa da advocacia criminal, diante desse manifesto da advocacia criminal que reúne advogados combativos de todo o país. Doutor Elias, eu quero agradecer, em nome da delegação do Rio Grande do Sul, todo o carinho e toda a receptividade que tivesse conosco e com todos os advogados que aqui estão. E estendo esse cumprimento à tua equipe, à tua família, na pessoa do doutor Tony Moreira, que tanto nos auxiliou, um grande líder, um grande amigo. Receba aqui a minha saudação. Ao excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Redação do Manifesto do 7º Encontro Brasileiro de Advogados Criminalistas, o doutor José Roberto Batóquio, na pessoa de quem cumprimento todos os palestrantes do evento. Meu querido amigo, excelentíssimo doutor Hélio Rubens Brasil, presidente de mesa, me honra muito a mesa ser presidida por Vossa Excelência. Atuamos juntos um processo de repercussão lá no teu querido estado de Santa Catarina, e foi uma alegria muito grande, uma satisfação conhecê-lo. Receba aqui a minha saudação. Também as colegas de mesa, doutora Elisane e a doutora Ivanilda Pontes, que também faz um trabalho lindo, doutora Ivanilda, lá no Pará, na nossa OAB, pela mulher advogada. E como me honra ter na mesa duas mulheres, justamente no ano em que a OAB Nacional decretou sendo o ano da mulher advogada no Brasil. Então, fico muito feliz de tê-las à nossa mesa. Estimados colegas, eu recebi a honra de falar e ocupar essa tribuna nesse maior evento da advocacia criminal para falar sobre a mídia, sobre a sociedade e sobre a advocacia criminal. Recebam, pois, as minhas palavras não como uma palestra, pois não é essa a minha pretensão. Recebam como um manifesto de um advogado que, assim como cada um dos senhores e das senhoras, homens e mulheres de fibra, de coragem, saio todo dia para defender os direitos fundamentais daqueles que me procuram, daqueles que me outorgam o maior bem que um advogado pode receber, que é a confiança da procuração. E dentre esses direitos constitucionais, o principal deles, a presunção de inocência, o estado de inocência, princípio básico, princípio reitor do processo penal.
apenas uma sentença judicial, amparada num processo justo, num processo que respeita as regras do jogo, e um processo capaz de controlar o poder punitivo, essa ânsia punitiva do Estado, é capaz de estabelecer a culpa. Não é o que vemos, não é o que temos. Diariamente, os jornais escancaram vida de pessoas, colocam muitas vezes pessoas na condição de bandidos, muitas vezes antes mesmo de ter uma acusação formal contra elas. A mídia, ela acusa, ela julga, ela condena e depois se esforça sobremaneira para que o julgamento judicial, o julgamento processual, não divirja daquilo que foi decidido já nas páginas de jornais. O réu do processo escolhido pela mídia está fadado à condenação. Não existe ampla defesa, não existe o contraditório. O processo se transforma numa ferramenta única e exclusiva para legitimar aquela condenação. E nós ouvimos muitas vezes das autoridades, mas ele teve um processo justo, ele teve o contraditório. Quando a gente sabe que, na verdade, aquela decisão já foi tomada muito antes, às vezes até de iniciar o processo penal. E não é só no tribunal do júri, senhoras e senhores, porque muito se fala da influência da mídia no tribunal do júri, onde se tem o juiz leigo. E eu sempre digo, eu gosto muito, eu sou apaixonado pelo tribunal do júri. E confio muito no tribunal do júri, e o juiz leigo ele não pode ser confundido com o juiz burro. Não é só no tribunal do júri que a mídia influencia de forma drástica nos direitos fundamentais, no estado da inocência. A mídia influencia juízes, a mídia influencia desembargadores, a mídia influencia, sim, ministros dos tribunais superiores. Cada vez é mais recorrente o fundamento da repercussão pública para a manutenção de prisões, para o decreto e manutenção de prisões desnecessárias, ou seja, ilegais. A questão é de mercado, colegas. A mídia escolhe o processo, ela lança a história do processo e ela acaba escolhendo aquela que dá mais ibope, aquela que traz mais audiência. E aí inicia a espetacularização da tragédia. A sociedade do medo, essa sociedade que a gente vive das angústias, do risco, do medo, que está disposta a abrir mão de garantias constitucionais conquistadas a duras penas, essa sociedade às vezes nem se preocupa com a verdade, mas ela quer a condenação imediata, o que é o pior, a condenação sem processo, porque ninguém mais tem tempo para o tempo do processo penal. O Salah, que daqui a um pouco nos abrilhantará com a sua palestra, fala, nós vivemos a era do processo penal nesse café, é solúvel, está pronto, coloca ali água quente e está pronto. Os meios de comunicação percebem o fascínio que a notícia criminal causa no ser humano, seja pela curiosidade natural de todo ser humano, seja pelo fato de que todos nós somos um delinquente em potencial, como explica a criminologia psicanalítica, seja para nos afirmarmos e nos distanciarmos do bandido, porque cada vez que apontamos o dedo na cara de alguém, no rosto de alguém, nós estamos, de certa forma, nos distanciando daquele alguém, para evidenciar as nossas qualidades, o nosso caráter como ser humano, as nossas qualidades que todos nós atribuímos a si mesmos. A derrocada de alguém, a punição de alguém, indicar-lhe a culpa, sempre foi e continuará sendo uma forma de extravasar as próprias angústias, as próprias frustrações. Vivemos nessa quadra histórica e, como foi dito ontem pelo professor Juarez Tavares, aquilo que vivíamos lá, que víamos lá,
no século XV, no período de caça às bruxas, onde se escolhia o acusado, onde se escolhe aquele processo que dá mídia, que dá audiência, e depois se vai atrás das provas. O martelo das feiticeiras, o verdadeiro manual dos inquisidores, que ensinava a identificar as bruxas, a processá-las, a torturá-las e a julgá-las, levou muitas mulheres para a fogueira. E senhoras e senhores, hoje, muitos ainda, lamentam o fim das fogueiras. Muitos maridos, filhos, foram queimados por proteger suas mães, suas esposas, porque na época também, não acreditar na bruxaria também era considerado crime e motivo para condenação. Quem eram as bruxas? Mulheres livres, que tinham conhecimento de política, que conheciam ervas medicinais, anatomia, que expressavam certo poder, ou seja, representavam um risco para aquela sociedade. Hoje, os inimigos mudaram, os medos são outros, mas o discurso punitivista, lá, e aquele primeiro discurso punitivista do martelo das feiticeiras, continua na moda. Que e quem punir? Como punir? O que punir? Nas palavras de Zaffaroni, alega-se uma emergência como uma ameaça extraordinária, que coloca em risco a humanidade. O medo da emergência é usado para eliminar qualquer obstáculo ao poder, punitivo que se apresenta como única solução para neutralizá-lo. Conseguinte, vende-se como necessária não somente a eliminação da ameaça, mas também a de todos que coloquem obstáculo no poder punitivo em sua pretensa tarefa salvadora. E aí se explica, presidente Elias Matarassade, os ataques de parte da imprensa, os ataques da sociedade à advocacia criminal. Ataques esse que presenciamos na semana passada e com uma nota tempestiva, oportuna, legítima da nossa Abracrim, combateu esse abuso. Nós, advogados, somos considerados inimigos. Por quê? Porque a sociedade enxerga o advogado como aquele que está colocando um obstáculo nesse poder punitivo que vem prometendo limpar os medos e as angústias da nação. A sociedade passa a enxergar o advogado como um ser desprezível, aquele que está sempre do lado dos bandidos. Profissionais são enxovalhados, humilhados nas redes sociais, unicamente por assumir uma defesa de um réu num processo escolhido pela mídia. E essa sociedade, que lógico, que faz o discurso do bem contra o mal, nós, os bons civilizados contra eles, os maus selvagens, quer combater um monstro e não percebe que para isso estamos todos nos transformando também em monstros. Colegas, nós estamos do lado fraco da corda, mas é preciso reagir. Este aqui é um momento de reação. Nas palavras de Sobral Pinto, a advocacia não é profissão para covardes. É preciso mostrar à sociedade que o advogado é essencial para a realização da justiça e a sua missão, assim como decretado por Rui Barbosa, consiste em ser ao lado do acusado, sendo ele culpado ou inocente, a voz dos seus direitos legais. Como disse o Lênio ontem aqui dessa tribuna, ao advogado não interessa se o réu é culpado. Nós somos advogados, nós estamos aqui para defender os direitos fundamentais, o direito de defesa, a presunção da inocência. E nós precisamos, colegas, levar essa essência da advocacia, a essência da advocacia para dentro das faculdades de direito, para que lá recupere o espaço que ela nunca poderia ter perdido para o bem da sociedade e da democracia.
o dia 11 de agosto, no dia 11 de agosto comemoramos no Brasil inteiro o Dia do Advogado. Porque foi o dia da instalação das 2 primeiras faculdades de direito desse país. Logo, a faculdade de direito foi criada para formar advogados, advogados de essência, aqueles que sabem a sua missão, aqueles que entendem o que significa o Estado democrático de direito, que está preparado, o profissional que está preparado para lidar com os anseios da sociedade, com os problemas e com os conflitos sociais. Aquele que não estuda, como disse o Lênio, no manual de processo simplificado. Alguém que esteja preparado. O bom advogado, aquele que tem a essência da advocacia, que tem a consciência da sua missão, será o bom juiz, será o bom promotor, será o bom delegado de polícia. Porque, doutor Jader, o delegado de polícia que for advogado de essência, não vai deixar de atender um advogado, não vai deixar de lhe dar vista de um inquérito policial. Como defensores por excelência e por determinação constitucional do Estado Democrático de Direito, nós, advogados, não imaginamos uma imprensa que não seja livre. A liberdade da imprensa, ela é esteio de toda e qualquer sociedade democrática. Agora, colegas, eu não quero a mordaça, de forma alguma eu não prego a mordaça, mas nós não podemos permitir que se continue essa confusão de liberdade da imprensa com libertinagem da imprensa, que é o que a gente vê muitas vezes por aí. O caminho é difícil, mas tem que ser percorrido. E que o nosso caminho funcione, como disse Galiano, o horizonte funcione como uma utopia, para que não nos deixe parar de caminhar. Estamos diante de uma sociedade doente, a sociedade da insegurança, uma sociedade que aplaude de pé a derrocada da presunção de inocência diante da decisão do STF. A sociedade que está disposta a abrir mão de garantias constitucionais. E o pior de tudo, colegas, é ver que a decisão do STF atende a um reclamo da sociedade. Logo, logo, os tribunais de todo o país vão disponibilizar nos seus sites pesquisas interativas para que as pessoas opinem sobre os processos. Como se fosse uma reedição daquele programa Você Decide, que reuniu multidões, movimentou multidões nos anos 90. Parece piada, mas o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, um tribunal de justiça de vanguarda, disponibiliza em seu site do tribunal, no site do tribunal, dois processos que são acompanhados minuto a minuto pela assessoria de imprensa do próprio TJ. É a espetacularização da tragédia como se fosse um jogo de futebol. Em dia de julgamento desses dois processos, as autoridades enchem as salas de audiência, enchem as salas do tribunal, para que diante das câmeras possam ter o seu minuto de fama. Instituições e autoridades se curvam à imprensa para ter o seu minuto de fama em dias de julgamento. E aí eu pergunto-me sempre o que deve pensar as outras vítimas, as pessoas que choram por vítimas. E por que o processo do meu filho também não tem um minuto a minuto? Por que o processo do meu filho ou da minha filha não tem mais de uma autoridade que representa cada uma das instituições nas salas no dia de julgamento? Questão de mercado. Um jogo da Série B não vende tanto como um jogo da Série A. É hora de discutirmos, colegas, aqui nesse evento da advocacia criminal, não aquilo que a gente discute há muito tempo, o trabalho dos maus profissionais e a conduta dos maus profissionais da imprensa. É hora de discutirmos de forma séria, a conduta dos maus profissionais do direito que alimentam a imprensa. Cada vez que um delegado de polícia, que um promotor de justiça, ou qualquer autoridade do processo, vai para a rádio, para a televisão, para as redes sociais, para discutir elementos de prova de um inquérito, de um processo,
um pedaço, uma parte do epitáfio da Constituição Federal é escrita. E como nós podemos fazer isso? Para encerrar, meu querido presidente, como nós podemos fazer isso? Se a defesa, ela tem só um pedacinho de um contraponto na reportagem, que muitas vezes não é suficiente para desfazer toda aquela ânsia punitivista trazida na reportagem. E ainda mais nessa sociedade líquida, que não tem nem tempo mais para ler nada além do que a manchete de jornal. Mas a manchete, ela é feita com a palavra da autoridade, nunca é feita com a palavra do advogado. É preciso, colegas, insisto, que passemos a levar a essência da advocacia para dentro da faculdade de Direito, para formar melhores profissionais do direito. Eu tive a sorte, a alegria, a satisfação de conhecer a essência da advocacia no meu primeiro trabalho. Lição que livro nenhum me ensinou: a defender um réu de forma dativa nomeado pelo juiz, na minha segunda semana de advocacia. 18 anos foi a pena de reclusão. E no outro dia eu fui até o presídio para conversar com aquele que, como disse ontem o professor Batóquio, sentado lá na última escada, no último degrau da escada dos necessitados, citando Carnelutti. E ele me disse o seguinte, eu falava para ele: peça para o juiz te indicar um novo advogado. Eu tenho 2 semanas de advocacia. Peça um advogado mais experiente. E, senhoras e senhores, o que me disse aquele homem, palavras que nunca sairão do meu coração e da minha cabeça. Lição que livro nenhum me trouxe: doutor, eu tenho 36 anos de idade e até hoje ninguém falou bem de mim. O senhor foi um anjo que Deus botou no meu caminho. Ontem, quando o promotor começou a falar, eu tive vontade de morrer. Quando o senhor começou a falar, me deu vontade de viver de novo. O senhor foi um anjo. O senhor foi um anjo e eu vou com o senhor até o final. Colegas, essa é a essência da advocacia. Nós não somos procurados no nosso escritório apenas pela questão técnica. Muito mais do que isso, o cliente ele quer um amigo, ele quer alguém que seja capaz de descer com ele no último degrau da escada, de dar as mãos para ele e lhe emprestar a voz processual, falar por ele que não tem a voz processual. De nada adianta, presidente Elias Matarassade, a nossa Abracrim ser gigante do jeito que é, a nossa OAB ser gigante do jeito que é, se nós não conseguirmos levar essa grandeza para dentro do coração de cada um dos advogados desse país, se nós não conseguirmos fazer com que essa grandeza chegue no coração de cada advogado nos mais distantes rincões desse país. E esse evento aqui é a mola, é o motor que vai levar essa grandeza da Abracrim, essa grandeza da advocacia, porque nós somos, sim, muito importantes na nossa luta diária. E para encerrar, senhor presidente, quero contar uma história que me diz muito sobre a advocacia criminal. O dia que eu conheci e tive a alegria de conhecer o morro mais lindo do mundo. Saindo de Santa Cruz do Sul, na minha cidade natal, lá no Rio Grande do Sul, para conhecer com a minha sogra, que hoje é falecida, a dona Tânia, e a minha esposa Maria Isabel, a cidade de Santana do Livramento, cidade natal da minha sogra, da família da minha sogra, da minha esposa. E quando saíamos de Santa Cruz do Sul, a dona Tânia disse assim para mim: Ezequiel, hoje tu vais conhecer o morro mais lindo do mundo. E eu fiquei imaginando o que seria, como seria esse morro, imaginava neve no pico do morro. Santana do Livramento é uma cidade que faz uma divisa com o Uruguai, fronteira com o Uruguai, cidade de Rivera. E quando nós estávamos chegando em Santana do Livramento, tinha um morro chatinho, Palomas o nome. Não era bonito, eu achei feio o morro. E quando nós passamos, ela disse assim: Ezequiel, olha, esse é o morro mais lindo do mundo, tu não achas? E eu disse: é, muito bonito, dona Tânia, lindo. Passados um mês, voltamos a Santana do Livramento, dessa vez com o meu sogro, e eu comentei com ele: seu Juan, olha só, a dona Tânia disse que esse era o morro mais lindo do mundo, olha que absurdo. Ele deu um sorriso e seguimos a viagem. Quando nós estávamos voltando no domingo, ele nos convidou para subir o morro.
E nós subimos o Palomas. E lá em cima, aquela visão da campanha, os animais lá embaixo, ele me perguntou: Ezequiel, tu consegue enxergar a beleza do morro? Eu disse: olha, senhor, daqui de cima realmente ele é muito mais bonito, mas eu ainda não consigo ver a beleza do morro. E aí ele me disse que há muitos anos atrás, aquele morro era um ponto de encontro dos jovens de Santana do Livramento e Ribeira. Lá as pessoas faziam luau, faziam fogueira, se encontravam. E aí ele disse: Ezequiel, foi aqui nesse morro que a Tânia e eu trocamos o primeiro beijo. Aqui começou a história da nossa família, e por isso eu também acho que ele é o morro mais lindo do mundo. Colegas, essa é a essência da advocacia. O advogado, em tempos sombrios, que ninguém mais consegue sequer enxergar o morro, o advogado tem que enxergar além do morro. Nós precisamos ouvir o inaudível, nós precisamos enxergar o invisível, porque essa é a nossa missão. Um Estado democrático de direito, a democracia se faz com uma advocacia livre. Parabéns, Abracrim, parabéns a todos vocês que estão aqui hoje, dando um grande passo, porque se uma caminhada de 1000 passos, para acontecer, ela começa com o primeiro passo. Parabéns a todos, muito obrigado. Agradecendo o brilhantismo do nosso palestrante, gostaria de convidar a doutora Ivanilda e a doutora Lisiane também para presentearem com a placa de agradecimento